Olá, meus amigos, estou aqui no portal Silvio Sandi, aqui junto com o mestre da contabilidade, ele na contabilidade geral e eu a partir de agora na contabilidade pública, curso aí focado no edital da Cefaz Bahia, concurso aí excelente para você que está se preparando, com uma grande novidade, né? Contabilidade pública para auditor fiscal. Geralmente é mais exigido em editais de fiscos municipais, mas dessa vez aí tivemos a presença da contabilidade pública. Então você que está vindo estudando para a área fiscal e se deparou com o edital contabilidade pública, não se preocupe que a gente vai resolver muitas questões aqui da Fundação Carlos Chagas e a gente vai chegar bem preparado na prova. Um edital muito extenso, cobrou praticamente todo o manual de contabilidade, que é a sua fonte de consulta. Você que ainda não conhece, já entra lá no site do Tesouro Nacional e baixe lá o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª edição, MCASP 7ª edição. No seu edital tem algumas normas do Conselho Federal de Contabilidade, as chamadas NBCTSP, parece esse monte de sopa de letrinhas, né? As normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público, a que fala sobre receitas sem contraprestação, com contraprestação, ativo intangível, ativo imobilizado, redução ao valor recuperável, que você que já está estudando para a fiscal já conhece muito desses temas, na verdade? Já estudou aí CPC 04 do intangível, já estudou ali o CPC que fala sobre o ativo imobilizado. Então, na hora de puxar aqui para a contabilidade pública, nem se preocupe, é muito semelhante, é muito parecido. O que é específico de contabilidade pública, vamos dizer assim, aquela contabilidade pública raiz, é a parte orçamentária, e ali as demonstrações contábeis. Mas quando a gente for estudar a parte patrimonial da contabilidade pública, é muito parecido com a contabilidade geral, contabilidade societária, contabilidade avançada. Então, primeira dica que eu passo para vocês saírem bem na prova, entendam muito bem a parte orçamentária, entendam receita, despesa, estágios da receita, estágios da despesa, que você irá ter condições de, ao estudar o plano de contas e ir para as demonstrações contábeis, ter um bom resultado, ok? Então, sem mais enrolação, vem comigo para cá, vamos começar aqui. Então, eu tenho esse costume chato de sempre mostrar para todos os alunos que assistem meus cursos minhas redes sociais. Então, siga lá, me siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Deixo aqui também meu e-mail para que você possa mandar sua crítica, sua sugestão, seu elogio e a gente possa estar melhorando o curso 100%, beleza? Então, o tema da nossa aula, nós vamos falar sobre os conceitos iniciais, objeto, campo de aplicação e a NBCTSP, estrutura conceitual, norma que converge a contabilidade pública ao padrão internacional, coisa que a contabilidade geral já vem fazendo desde 2007. Vamos lá então, pessoal, primeira questãozinha aí, analista da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, 2017. Questão recente aí da banca, né, para você não se preocupar. Olha só, de acordo com a NBCTSP estrutura conceitual, os usuários primários do relatório contábil de propósito geral da entidade do setor público. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, para que serve, né, a contabilidade aplicada ao setor público? Pessoal, contabilidade existe para prestar informações. Então, a finalidade básica de um relatório contábil é trazer para vocês informações para vocês, que eu falo para todos, né? Informações a respeito das transações ocorridas no setor público. Então, arrecadou receita, executou despesa, tem despesa aprovada no orçamento, despesa que está em liquidação, despesa que foi empenhada, um carro que foi adquirido, uma obra que está sendo executada, controle do patrimônio. Então, a lógica da contabilidade é prestar informações a respeito das transações que ocorrem.
E aí, nós estamos aqui num curso para fiscal. Eu estou presumindo que você já entende um pouco de contabilidade geral e eu posso fazer esse paralelo com você, tá? Quando a gente fala em contabilidade pública, a gente tem o patrimônio público normal, né? Bens, direitos e obrigações, o ativo e o passivo, mas a gente tem um controle de atos ligados ao orçamento público. Até por força da Lei 4.320, que é uma lei importantíssima, lei que estabelece as normas gerais de direito financeiro e os aspectos de contabilidade. Então, diferentemente da contabilidade geral, que tem um enfoque exclusivamente patrimonial, na contabilidade pública ou contabilidade aplicada ao setor público, nós temos um enfoque tanto patrimonial quanto um enfoque orçamentário. Como assim, né? A contabilidade pública, ela também se preocupa com os atos e fatos ligados à aprovação e execução do orçamento. Então, temos informações orçamentárias, temos informações patrimoniais. Então, eu estou já adiantando até um pouquinho aqui a parte de plano de contas, né? Mas já para você entender que a contabilidade pública tem a finalidade de prestar informações, até porque os recursos que o Estado, as entidades do setor público utilizam, são recursos extraídos da própria sociedade, via tributos. Então, os recursos do setor público, sejam eles financeiros ou patrimoniais, materiais, vamos dizer assim, né? Eles servem para serem revertidos para a sociedade em bens, né? Sejam bens de infraestrutura ou não, né? E serviços, principalmente. Então, o Estado existe para prestar serviços públicos, garantir o bem comum. Então, todos os recursos que o Estado utiliza são para a sociedade. Então, ele tira recursos da sociedade via tributos e devolve esses recursos mediante bens e serviços. Então, a contabilidade, possui a finalidade básica de prestar informações. Tá? Mas prestar informações para quem, né? E aí a gente precisa entender quais são os usuários, né, das informações do setor público. Quando eu falo prestar informações a respeito da execução, execução orçamentária, certo? E execução patrimonial. E quando eu falo execução, eu estou pensando, tá? Desde o seu planejamento até a prestação de contas, tá? E é isso que a gente tem que entender. Então, quem tem interesse nessas informações, né? Que é um ponto importante que a gente tem que ter. Prestar informações para quem? Né? Quem tem interesse nas informações contábeis, né, do setor público? Todos, tá? Todos. A lógica é que prestar informações para todos que possuem interesse. E a estrutura conceitual dividiu, pessoal, o que se chama de usuários primários, né, e os usuários não primários, ou os usuários secundários, tá? O que é o usuário primário? Tá? Então, vou colocar aqui, quem é o usuário primário? Que é o primeiro, vamos dizer assim, né, que tem interesse nessa informação contábil? O cidadão. Por que, Vinícius? O cidadão, ele é o primeiro que tem interesse, né? Porque, pessoal, eles que provêm, vamos dizer assim, né, são provedores, né? Provedores de recursos. Certo? Então, quem dá dinheiro para o Estado, dar não, né? Vamos dizer assim, quem contribui para o serviço público é o usuário primário. Desculpa. Então, o usuário primário é o próprio cidadão provedor de recursos. Não quer dizer que
as empresas não têm interesse, as organizações privadas não têm interesse. Mas o cidadão, eu e você, né, nós temos interesse primário, queremos saber para onde está indo o dinheirinho que a gente paga ali do tributo, né, do ICMS, do ISS, o imposto de renda, a contribuição do lucro líquido, né, que as empresas pagam, que a gente também acaba contribuindo, o PIS/COFINS, a gente quer saber. Então, os usuários que provêm de recurso o setor público são os chamados usuários primários. Portanto, quando a gente vem aqui, letra E, o nosso gabarito, certo? Então, e lógico, eles querem, né, e toda essa lógica aqui serve, tá, para garantir o que se chama, né, pessoal, de accountability. Beleza? Então é isso que a contabilidade faz, é isso que a contabilidade se preocupa, beleza? Então, vamos lá. Continuando aí, galera. Passar a próxima questão aí. Analista Manaus Prev. Então, o que diz aí? Com relação à contabilidade aplicada ao setor público, considere. Então, vamos lá. 1. Seu objeto é o patrimônio. Preste atenção. Seu objeto é o patrimônio das entidades da administração pública, direta, indireta, exceto... Aí você tem que tomar cuidado com essas palavras na hora da prova, né, pessoal? Para que você não se perca, né? Porque ela quer saber o que não é, né? Exceto das empresas estatais dependentes. Muito bem, galera. Qual é o campo de aplicação, né? Então, a gente está falando aqui de objeto e campo de aplicação, né? Vamos lá, pessoal. Qual é o campo de aplicação da contabilidade? Atualmente, nós temos entidade, um campo de aplicação obrigatório, vamos dizer assim, né? Obrigatório e facultativo. Então, o que quer dizer isso? Quais são as regras, né? Quem deve observar as regras da contabilidade aplicada ao setor público? E isso está tanto na estrutura conceitual, tá? Quanto no manual de contabilidade aplicado ao setor público, beleza? Então vamos lá, pessoal. O alcance, né, obrigatório, certo? A gente tem para as chamadas, vou colocar aqui de outra cor, entidades do setor público. Mas o que é entidade do setor público, né? O que a gente considera como entidade do setor público? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. Administração direta. Do União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aí você tem os três poderes, o Ministério Público, Defensoria Pública, né? Você tem as autarquias, que são entidades da administração indireta, tá? Fundações públicas, ok? Que aí entram a FUNAI, FUNASA, as universidades, tá? Você tem aqui consórcios públicos, né? Formados aí por dois ou mais entes, né? Certo? E você tem as chamadas estatais dependentes. O que é uma estatal dependente? É uma controlada do Estado, né? Que recebe recursos para seu custeio, tá? E de forma facultativa, ou seja, não precisa
observar obrigatoriamente. Você tem conselho profissionais, os famosos CRM, CRC, tá? Aqueles conselhos, né? O Conselho Regional de Medicina, o farmácia, engenharia, arquitetura, tá? E estatais não dependentes ou estatais independentes, né? Independentes. Então é assim que você tem. Então, o objeto da contabilidade é realmente o patrimônio público, né, que é formado lá pelos bens públicos, né, os bens de uso especial, os dominiais, né? E quando você pega as entidades de administração pública, ele coloca exceto, tá? Exceto, aí torna o item errado, tá? Aí torna o item errado. Beleza? Porque inclusive as estatais dependentes, você viu aqui, estão no rol de aplicação, portanto, item 1 está errado. Item 2, né? Tá falando aí sobre objetivos. Vamos lá. Seu objetivo é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e o aspecto de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações. Então, veja, pessoal, fornecer informações dos resultados, certo? Do que está sendo feito, resultado orçamentário, resultado financeiro, resultado patrimonial, no aspecto de natureza orçamentária, que é econômica, financeira e física, por que não, né, do patrimônio da entidade. Você tem os diversos relatórios contábeis que vão trazer essas informações aqui. O item 2 está correto. Item 3 é o ramo da ciência contábil, que utiliza no processo gerador de informações os demonstrativos das entidades do setor público. Aí ele coloca aqui, né? E das empresas concessionárias de serviços públicos. Muito bem, isso aqui está conforme a NBCT 16.1, é uma norma revogada, mas a gente pode estudar. Ó. Utiliza demonstrativos contábeis, o que da entidade do setor público, certo? As empresas concessionárias do setor público são empresas privadas. E a gente viu que a entidade privada não está sujeita às regras da contabilidade. Então, o item 3 também está errado. Item 4. Sua função social deve refletir sistematicamente o ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisão. Ó. Tomar decisão. Prestação de contas e controle social. Está correto, também constava na revogada NBCT 16.1. Apesar de estar revogado, pessoal, não está errado. Então veja que a contabilidade fornece informações para tomar decisão, igual era a contabilidade geral. Só que aqui, lembrando, né, que o recurso que o Estado utiliza é público. Então, além de fornecer informações para tomar decisão, sejam tomadas de decisão interna ou externa, mas também para prestação de contas, né, do setor público, tá? Garantindo aí transparência e accountability, e para o controle social, ou seja, a própria sociedade controlar os gastos públicos. Item 4 correto. E item 5, ó, seu campo de aplicação abrange entidades governamentais, serviços sociais e os conselhos profissionais. Aqui eu vou fazer a minha ressalva, está correto, segundo a NBCT 16.1, porque essa norma falava em campo de aplicação integral ou parcial, tá? Mas atualmente a gente adota campo de aplicação obrigatório facultativo, mas está correto segundo a NBCT 16.1. Então, gabarito aqui, ó, letra B de bola, 2, 4 e 5, tá? Lembrando que é esse campo de aplicação que você tem que levar para a prova, o obrigatório facultativo, tá? Então, continuando aí. Próxima questão, auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo.
Em relação aos que determina a Lei 4.320, sobre a contabilidade aplicada às entidades públicas governamentais, considere: 1. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, exatamente, o conhecimento da composição patrimonial, exatamente, levantamento dos balanços gerais, das demonstrações contábeis, a análise e a interpretação dos resultados econômicos. Exatamente. Tá certo, pessoal. Opa, tá certo aqui, tá? Opa, tá aqui. Aí. Tá certo aqui o item 1, né? Então é exatamente isso. Então, contabilidade vai me dar informações a respeito do orçamento, planejamento e execução, a parte do patrimônio, sua composição qualitativa e quantitativa. Aí, quando a gente fala em qualitativa, qual é a composição do patrimônio, né? Quanto de ativos, circulante, financeiro, permanente, e o saldo das contas, né? E o balanço geral, os balanços, né? Orçamentário, financeiro, patrimonial, a DVP, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Todas essas informações são relevantes. E além dos balanços, né, como ele fala aqui, a análise. Não basta aprender a fazer um relatório, né? Saber analisar e tirar conclusões desse relatório também é muito importante. Então, o item 1 correto. 2. As autarquias devem, dentro do prazo que a legislação fixar, remeter seus balanços para os órgãos centrais de contabilidade para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal contrária. Exatamente. Tem que enviar mesmo a gente montar aí o que se chama de balanço consolidado, né, pessoal? Então, é importantíssimo que a gente entenda que a União vai consolidar, vai apresentar uma demonstração de resultado consolidado, mas precisa de informações relevantes para isso, e os demais órgãos vão alimentar o executivo dessas informações. 3. O resultado da execução orçamentária deve ser apurado com base nas receitas arrecadadas, tá? A gente não falou ainda, mas arrecadadas. Quando a gente fala em execução orçamentária, deixa eu puxar para cá, ó, a gente tem o chamado regime misto. Por que regime misto? Para a receita, considera-se regime de caixa. Para a despesa, regime de competência. Para fins orçamentários. Como assim, Vinícius? Aí você tem que lembrar, lá que está no artigo 35 artigo 35 da Lei 4.320, né? Aqui você tem o regime de caixa na arrecadação, e aqui na despesa você tem o regime de competência no empenho, tá? Artigo 35 da Lei 4.320. Então, não é na receita lançada, e aqui também é na despesa empenhada, né? 4. A contabilidade manterá registro sintético dos bens móveis e imóveis, sendo que a identificação dos agentes pela sua guarda será realizada por meio de registro extracontábil. Extracontábil não, né, pessoal? Você tem um registro aqui analítico dos bens móveis e imóveis, saber exatamente a composição. E os responsáveis não estão registrados extracontábeis, estão também previstos aí na contabilidade. Então, item 4 está correto, 1 e 2 os nossos itens certos, gabarito letra B de bola. Beleza? Continuando aí. Na lista de controle externo, TCE Amapá, o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informação os princípios de contabilidade e normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial. Aí ele mata, ó, entidades de administração direta ou indireta, a fim de fornecer aos usuários sobre resultados alcançados, aspectos de natureza orçamentária,
econômica, financeira e física do patrimônio da entidade e suas mutações em apoio ao processo de tomar decisão, a adequada prestação de contas, suporte para instrumentalização do controle social, e o objeto é o patrimônio público, só pode ser, né, pessoal, contabilidade pública. Questão aí, ipsis literis, lá da NBCT 16.1, bem tranquilo que a gente pode fazer facilmente, tá? Vamos lá então, continuando, próxima questão aí bem, essa daqui sim, né, pessoal, bem quentinha do forno para você, né, que é consultor técnico legislativo, contador CLDF 2018. Então, questão aí muito recente. Em conformidade com a NBCT-SP estrutura conceitual, custo de reposição ou substituição equivale a uma base de mensuração do ativo, tá? Então, base de mensuração. O que é a base de mensuração, galera? É por qual valor a gente vai registrar, tá? Do ativo. Então, por quanto a gente registra o ativo, tá? Aí, isso chama-se base de mensuração. Tanto o ativo quanto o passivo. Você não precisa saber o que é ativo agora. Mas a gente tem as seguintes entradas, tá? A gente tem, ó, bases para ativo. Nós temos chamado valor de mercado, que na contabilidade geral a gente chama de valor justo, né? Fair value, tá? Aqui você tem custo de reposição ou substituição. Nós temos preço líquido de venda, que é o famoso valor realizável líquido lá da contabilidade geral, né? Preço líquido de venda. E você tem aqui também o chamado valor em uso. Veja que são bases de mensuração para o ativo. E quais são as bases para o passivo? Lembrando que base do passivo são obrigações, né? Então você tem aqui, ó, custo histórico, custo de cumprimento da obrigação, valor de mercado, ou valor justo, né? Custo de liberação, e preço presumido. Muito bem. A gente analisando, né, valor de mercado, tranquilo, né, pessoal? É o valor aí que o item pode ser comprado no caso de ativo ou vendido no caso de ativo entre partes conhecedoras do negócio, né? Custo de reposição ou substituição, o nome já fala, né? É o custo para substituir o potencial de serviço de um ativo, por substituição, né? Tá? Preço líquido de venda, tá? É importante destacar o seguinte, que custo de reposição e valor de mercado, certo? Que o custo de reposição inclui todos os custos para a reposição de um ativo, enquanto o valor de mercado é o valor de justo, vamos dizer assim, né? Valor que duas partes estão dispostas a trocar um determinado item, tá? Então, esse é o conceito aí de custo de reposição. Preço líquido de venda é o valor de venda de um ativo, descontado aí todos
os gastos para venda, e o valor em uso é o montante de recursos aí que a entidade pode obter na utilização de um ativo. Então, potencial, né, de serviço. Porque quando a gente fala em contabilidade geral, a gente está pensando em venda de mercadorias, tá? Então, a gente está pensando vender, comprar, oferir lucro e tal. No serviço público, a finalidade não é lucrativa. A finalidade do serviço público é prestar serviço. Então, quando a gente fala valor em uso, não é o montante de caixa que a gente obtém pelo uso daquele ativo, pela utilização do ativo, mas é o montante de potencial de serviço. Então, quando você for estudar contabilidade pública, na ótica da contabilidade pública, esqueça lucro. Contabilidade pública, setor público não dá lucro, ele presta serviço. Então, tudo se resume ao quê? Ao potencial de serviço. Então, o valor em uso é o potencial de serviços que um ativo vai gerar quando ocorrer sua utilização. Beleza? E aqui, ó, custo histórico, quando a gente vai para custo histórico no passivo, certo? É uma importância, que é um valor X, Y, Z, né? Que a entidade do setor público recebeu, certo? Para assumir uma obrigação, tá? Que é um caixa, equivalente de caixa. O custo de cumprimento de obrigação é o custo para quitar essa obrigação, certo? O valor de mercado você já sabe, né? Que é o custo aí para ser liquidado entre partes. O custo de liberação a mesma lógica, tá? Isso aqui, custo de liberação, é a mesma lógica do preço líquido de venda. Então, custo de liberação é o mesmo que preço líquido de venda, ou valor realizável líquido, tá? E o preço presumido, né, é a mesma lógica de custo de reposição. Tem a mesma lógica, não quer dizer que seja a mesma coisa. Então, se o custo de reposição é quanto uma entidade pagaria para ter um ativo, certo? O preço presumido é quanto que uma entidade aceitaria na troca pela assunção do passivo. Essa é a lógica, tá? Então, quando ele fala que o custo de reposição ou substituição é uma base de mencionação do ativo. Essa base proporciona valores de entrada. Então, por que entrada? Porque eu estou repondo, está entrando no patrimônio, além de ser geral para todas as entidades. Primeiro de tudo, né, pessoal? A gente tem o custo de reposição, mas ela não é geral para todas as entidades, tá? Então, primeiro ponto aí. Ok? Então, é um valor de entrada, porque a entidade do setor público está adquirindo itens, né? Está entrando ativos, tá? Mas não é geral para toda entidade. Cada entidade aí, certo? Pode ter valores diferentes, tá? B, produz valores iguais para todas as entidades e dispensa a técnica de atribuição de valor. Não, tá errado. Não é, já vimos, não é valores iguais para todas as entidades. C, é observável no mercado e produz valores iguais. Já vimos, né? Que não produz valores iguais. Isso aqui tá errado, tá? D, gera valor de entrada, ok. E é observável no mercado, não, tá? E letra E, proporciona valores de entrada, tá? Entrada ou saída, né? Tá? Na verdade não, né, pessoal? Pera aí, tá? É observável no mercado, sim, tá? A gente consegue achar, né, o custo de reposição uma pesquisa de mercado, letra D, o gabarito. E aqui tá errado, né? Porque proporciona valor de saída e é específica para cada entidade, tá? Então, realmente aí a gente fecha aí com a letra D. Beleza, galera? Então a gente fecha esse primeiro bloco, o próximo bloco a gente volta.